Deus não quis ouvir a quem, igreja? Ouvir a Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição. Vamos repetir: trocou em bênção a maldição. Vamos falar todos juntos? Trocou em bênção a maldição. Glória a Deus. Nós sabemos que Moisés, ele foi o escritor do livro de Deuteronômio. E ele escreveu esse livro no ano de 1405 antes de Cristo. Nós sabemos também que este livro, ele significa segundo a lei. A lei era, o livro da lei era o manual de instrução do povo de Israel. Mas para quê? Para que o povo de Israel pudesse ter um bom relacionamento com quem? Com Deus, quem sabe? Pode falar. Com a família e com o próximo. Para que foi escrito o livro da lei? Para que os filhos de Israel tivessem um bom relacionamento com quem? Com Deus, com a família e com o próximo. Nós sabemos que está escrito no livro de Deuteronômio que Moisés, ele estava ali liderando uma multidão de pessoas. E nós entendemos que o povo de Israel chegaram e acamparam ali nas fronteiras de Canaã, porque Deus havia lhe feito uma promessa. Por que eles chegaram até as fronteiras de Canaã? Porque Deus havia lhe feito uma promessa. Que promessas foram essas? Deus prometeu que livraria o seu povo da terra do Egito. Deus cumpriu? Cumpriu. Deus prometeu guiar esse povo até a terra prometida. E Deus prometeu que aquele povo seria próspero em todas as áreas. E Deus cumpriu. Quando nós lemos aqui um texto em Deuteronômio 23 e o versículo 5, ninguém vai encontrar o contexto desse texto aqui no livro de Deuteronômio. Aí ele está escrito lá em Números, capítulo 22, 23, 24 e 25, que nós vamos entender agora. Onde é que estava o povo de Israel, lá no livro de Números? Estavam acampados próximo das campinas de Moabe. E nós sabemos que eles chegaram até ali, uma multidão de pessoas, por causa de quê? Por causa da promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele fez uma promessa para a sua vida, saiba de uma coisa: Deus vai cumprir. Nós entendemos aqui, lendo lá o texto escrito, vários textos no livro de Números, eu entendi que Moabe, ele era o rei. E quando ele avistou que o povo de Israel estavam acampados próximo dele, ele ficou desesperado. E ele disse: esse povo é mais poderoso do que eu. Aleluia! Nós servimos ao Deus que tudo pode. Ele é poderoso, nós não temos que temer a nada. E Ele está presente. A quem temeremos se o braço forte do Senhor está estendido sobre nós? A sua mão é poderosa e Ele está nos vendo, nos contemplando, e nós não seremos envergonhados. Glória a Deus. E quando eu estava lendo os textos, eu entendi uma coisa, que está escrito também, que Moabe, ele ficou desesperado, ele perdeu o sono, porque ele não estava diante de qualquer povo, estava diante de um povo poderoso, que estava servindo a Deus, e tinha um histórico de milagres, de Deus fazendo maravilhas. Era para ele temer mesmo. E aí, glória a Deus, o que foi que aconteceu? Moabe, para tentar vencer o exército de Israel, o que foi que ele fez? Primeiro, ele fez aliança com os midianitas. Se uniram midianitas e amalequitas para quê? Para ir contra o povo de Israel. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nós não devemos fazer aliança com este mundo, com o sistema mundano. Por quê? Porque ele é contra Deus, porque ele é contra a família e porque ele é contra a igreja. Aí
povo que vai morar no céu, aleluia, não faz a vontade deste mundo, mas sim faz a vontade de Deus. Deus está presente aqui neste lugar. A segunda estratégia de Moabe para vencer o exército de Israel foi o quê? Foi contratar um vidente. Contratar o quê? Contratar um vidente, um falso profeta. Era de costume daquele povo, antes de ir para a guerra, o inimigo contratava um falso profeta que ficava de quê? De mediador entre os deuses estranhos e as pessoas. Mas também o povo de Deus fazia a diferença. Contratava um homem de Deus que ficava de mediador entre Deus e as pessoas. E eles saíam para as guerras depois que consultava o homem de Deus. Por isso que Israel foi bem sucedido em todas as áreas da vida, porque não fazia nada sem primeiro conversar com Deus. E todo homem que conversa com Deus antes de tomar uma decisão, ele tem sucesso. Aleluia! Quando você apresenta a sua causa para Deus, você tem a certeza que Ele vai te dar uma resposta e a igreja não fica envergonhada. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Balaque, ele contratou aí o falso profeta para amaldiçoar o povo de Israel, quando os príncipes chegaram até Balaão, qual foi a resposta que Deus havia lhe dado? Quando aqueles homens chegaram, Deus falou para Balaão: tu não irás com ele e não amaldiçoará este povo, porque bendito é. Toda maldição, todo encantamento já foi lançado por terra e você está abençoada, está ungida, já foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Jesus. A intenção de Balaque era o quê? Contratar o vidente para amaldiçoar o povo de Deus, mas tudo estava dando errado, porque Deus estava ali para defender os escolhidos dele. Nós entendemos a partir dessa história que os inimigos retornaram e foram até Balaque e disseram para ele que Balaão havia se recusado a amaldiçoar o povo de Israel. Então o que foi que Balaque fez? Ele dobrou a oferta, o valor do encantamento. Presta atenção para a gente entender o que Deus ele quer falar. E aí esses homens, esses príncipes voltaram mais uma vez para tentar convencer Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E agora o que foi que aconteceu? Balaão mais uma vez foi surpreendido por essa presença inusitada desses homens querendo comprar a profecia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E pela segunda vez Balaão estava sendo tentado. Ele estava sendo o quê? Tentado. A Bíblia vai dizer em Tiago 4:7: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O inimigo não conseguiu tirar você da presença de Deus, ele não vai desistir, ele vai insistir, ele vai usar pessoas para ir contra você. O inimigo não conseguiu calar a tua voz, mas ele não vai desistir, ele continua insistindo para você parar, para você desanimar, para você recuar, para você não mais fazer a obra de Deus, para você não mais frequentar os cultos. Mas o sangue de Jesus tem poder. Quem foi chamado, escolhido, amado pelo sangue do Cordeiro, consegue vencer as tentações do adversário. Mateus capítulo 4 vai dizer que Jesus, ele foi tentado, mas ele não cedeu às tentações. Ele conseguiu vencer. E você também vai vencer em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos continuar com essa história. E agora a segunda vez que os príncipes foram até lá, o que Deus ele falou, sabendo da intenção de Balaão, o que Deus falou para Balaão? Vai com eles, mas tu dirás o que eu te disser. Quando eu cheguei aqui, Deus ele falava comigo, glória a Deus, para falar para
esta igreja: quando Deus mandar você se calar, se cale. Quando Deus mandar você falar, fala. Quando Deus falar para você ora, é para orar. Quando Deus falar para você cantar, é para cantar. Quando Deus falar para você é para marchar, é para você marchar na presença dele. Glória a Deus. Todas as pessoas que obedecem à voz de Deus, eu vou repetir, não passa vergonha. Toda pessoa que está na presença de Deus tem vitória em todas as áreas da vida. Glória a Deus. Balaão agora ouviu a voz de Deus e se levantou e foi. Eu lembrei de um testemunho, né? Glória a Deus. Há uma história que eu passei lá em casa. Meu filho Gabriel comprou 2 portas de correr e o rapaz passou um mês sem instalar essas portas. E todas as vezes eles vinham com a mesma conversa. E eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Eu disse: se Deus mandar você falar, é para você falar, não foi? Se for para se calar, se cale. E eu ouvi a voz de Deus dizendo: se cale, porque agora quem vai agir sou eu. Pode falar para teu esposo para não cobrar mais para o rapaz ir instalar essas portas, porque quem vai agir sou eu. Você não serve a qualquer pessoa, você serve ao Deus Todo-Poderoso, que tem poder de resolver as causas espirituais, tem poder de curar, de salvar, de libertar, mas tem poder também de agir, glória a Deus, na área financeira, para entregar a vitória nas suas mãos. E quando eu ouvi a voz de Deus falando comigo, não é mais para você cobrar, agora é para você se calar, porque quem vai agir sou eu. Isso foi na segunda-feira. Conversei com meu esposo. Eu disse: meu filho, você não vai falar mais nada, não vai cobrar, não vai pedir aquele rapaz para vir instalar a porta, porque Deus disse que ele vai agir. Na terça-feira, esse mesmo rapaz que eu comprei as portas, ele passou mal, foi parar na UPA, a pressão estava muito alta. Ele mandou uma foto para mim e ele disse que a pressão não baixava de jeito nenhum. Aí Deus falava: filha, agora você abre a tua boca e fala. Aí eu falei: você vai ficar curado, você vai sair daí e você vai me colocar as minhas portas no nome de Jesus. Glória a Deus. Então o resultado foi uma bênção para a glória do Senhor. No dia seguinte, Deus tirou ele de onde ele estava internado e ele veio e instalou as portas para a glória de Deus. Quando Deus falar com você, se cale, é para se calar. Quando Deus falar, cante, é para cantar. Quando Deus falar, é hora de clamar, você vai clamar. O cristão que ouve a voz de Deus não passa vergonha. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa história é tão linda que eu estava lendo e fiquei maravilhada. E a Bíblia diz que Balaão, ele abortou a jumenta. Ele fez o quê? Abortou a jumenta e ele foi, porque Deus havia falado. Deus falou: não vai, não foi? E depois Deus disse: vai. Dá para entender? Dá para entender alguma coisa? Glória a Deus. Mas Deus sabia da intenção de Balaão para querer amaldiçoar o povo de Deus. Então Deus falou: pode ir. E ele foi. E quando ele chegou no caminho, quem foi que armou o cenário ali? O próprio Deus. E está escrito que o anjo, o próprio Deus, estava no caminho e armou um cenário para dar vitória aos escolhidos dele que estavam acampados ali naquelas campinas de Moabe. Nós entendemos que quando Deus ele dá a direção, a pessoa não passa vergonha. E ali no meio daquele caminho, o que Deus ele fez? A primeira coisa que Deus ele fez foi desviar a jumenta daquele caminho. Há caminhos que para o homem parece ser perfeito e o fim dele é de morte. Parece tudo perfeito, mas é uma estratégia do adversário para matar a pessoa espiritualmente e até fisicamente. Vamos vigiar na terra, porque grande é a fúria do adversário para destruir os pequeninos que Deus escolheu. E agora a segunda estratégia de Deus, o que foi que Deus fez? Deus ali no caminho, Deus criou uma parede de vinhas. Qual foi a segunda estratégia de Deus? Deus criou uma parede de vinhas. E aí Balaão não conseguiu perceber que o anjo estava ali naquele caminho. Aí o que foi que a jumenta fez? A jumenta pisou no pé de Balaão para ele acordar. Com isso eu quero dizer que Deus ele permite uma situação para a pessoa se levantar.
muitas vezes Deus apertar para a pessoa ser um vaso de honra. É necessário passar pelo fogo para ser um vaso de honra. É necessário passar pelas provas para ser um vaso de honra. Deus está te apertando, querida, é porque a vitória já está chegando. Você crê? Você crê? Glória a Deus. A vitória já está chegando. Aleluia. Aí você diz: Senhor, não estou aguentando mais. Aí Deus diz assim: você vai suportar essa peleja, essa luta, essa prova, porque a vitória já está chegando. Por que você está passando por isso? Eu vou te dizer: porque Deus colocou no meu coração. É para você se tornar uma pessoa melhor, um vaso de valor, um vaso importante, um vaso honrado por Deus. Por isso Ele está amassando, por isso Ele está permitindo a prova, por isso Ele está permitindo a perseguição, por isso Ele está permitindo, glória a Deus, esses levantes na tua vida, para você se tornar uma pessoa melhor na presença dEle, com experiência. Ainda tem mais, você vai ter experiência para você contar. Você quer contar os testemunhos, mas não quer passar pelas provas. Você quer ganhar experiência, mas não quer passar pelas provas. É necessário passar pelo moinho de Deus para ser aprovado. Cadê os vasos aprovados aqui? Que Deus... Oh, glória a Deus. E agora, a terceira estratégia de Deus, glória a Deus, o que foi que Ele fez? Ele estreitou o caminho. Primeiro, Deus desviou a jumenta do caminho. Deus criou uma parede de vinha. E em terceiro lugar, Deus estreitou o caminho. Se a gente não quiser andar do jeito que Deus, Ele quer que a gente ande, Ele estreita o caminho. Estreita ou não estreita? Para que a gente seja um vaso de honra, Ele estreita o caminho. Ele nos ensina o caminho que a gente deve andar. Se não está andando da forma que Deus quer, o que é que Deus faz? Estreita o caminho. Porque o caminho é estreito. E o largo é que leva para a perdição. Quem sabe esse versículo? O caminho estreito nos conduz para onde? Nos conduz para onde? E o caminho largo nos conduz para onde? E muitos são os que vão para o caminho largo. E no caminho largo, que parece ser perfeito, o final dele é de morte. E agora o que acontece para a gente resumir essa história? E eu continuar entregando aquilo que Deus, Ele já colocou no meu coração. E agora Deus então permite, que a jumenta venha falar. Você pode abrir a sua Bíblia aí em 2 Pedro 2,16. O que está escrito? A jumenta falou com voz humana. Você duvida do poder que o seu Deus tem? Você não pode duvidar. Você que tem a sua fé, mas você não está sabendo usar. Olha o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2,16. O que aconteceu? O que está escrito aí? A jumenta falou com voz humana. Será que você ainda tem dúvida no seu coração do que o nosso Deus, Ele tem poder de fazer? Porque a jumenta, ela abriu a boca e ela falou. E quando ela abriu a boca e ela falou, o que foi que ela fez? Em primeiro lugar, ela se defendeu. Eu te servi. Ela estava dizendo: por muitos anos eu sempre te obedeci. Eu sempre fiz o que você me pediu. E por 3 vezes tu me espancaste. Você está entendendo a mensagem que Deus está falando? Muitas vezes você serviu alguém. E esta pessoa, quando você não pode servir mais, aí agora fica diferente com você. Se torna uma pessoa antipática com você, porque você não pode mais servir. Nós vamos aprender muita coisa com essa história. Porque quando a gente pode ajudar alguém, a pessoa nos aplaude, nos dá um obrigado, nos convida para estar na casa dele. Mas quando a gente não pode ajudar, muitas pessoas às vezes viram as costas da gente. E é nessa hora que a gente vai entender quem serve a Deus e quem não serve. Quem é grato a Deus e quem não é grato a Deus. Agora nós percebemos que Balaão, ele abriu os olhos e ele pôde ver o anjo que estava com a espada nas mãos. E esse anjo era o próprio Deus.
E Deus então falou com Balaão: eu poderia ter te matado, Deus poderia ter nos consumido. Quantas pessoas morreram de Covid aí? Quantas pessoas morreram de tantas doenças, de câncer, de AIDS? Quantas pessoas pereceram? Mas Deus nos deu a oportunidade de estar aqui. Oh, glória a Deus. Deus nos deu a oportunidade de adorarmos a Ele em espírito e verdade. Aleluia. Acho que não, e você escapou. Era para você estar aqui levantando a sua mão e dando glória. Glória a Deus. Ele te livrou do laço do passarinheiro. Ele te livrou da peste perniciosa. Era para você abrir a sua boca, perder até a sua voz de tanto dar glória para Jesus, como eu já perdi a minha voz. Glória a De Deus. tanto glorificar a Jesus por tudo que Ele tem feito por nós. Agora você possa fazer uma reflexão. Quantas pessoas queriam estar aqui, mas estão nos hospitais, estão presas lá porque estão doentes, à beira da morte, mas nós participamos dos cultos e vamos sair do mesmo jeito? Não vamos sair do mesmo jeito, não, porque o braço forte do Senhor Deus está estendido sobre nós. Aleluia. E foi Ele que te fez, que te criou, que te formou, e você vai sair daqui animado, alegre, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Deus poderia ter matado. O que foi que Deus falou com Balaão? Eu poderia ter te matado, mas Deus matou? Deus não matou. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Se não fosse a bondade de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui por bondade dele, por misericórdia dele. O laço do passarinheiro já foi desfeito. 1000 caíram ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós chegamos aqui para adorar a Jesus. Aleluia. Para conhecer a Ele em espírito e em verdade. Deus agora então defendeu ali, defendeu o povo dele que estava do outro lado, e a vitória foi do povo de Deus. O inimigo tentou de várias formas. Foram feitos vários sacrifícios nos montes, e cada vez que o inimigo se levantava, aí Balaão abençoava o povo de Deus. Abençoou pela primeira vez. Vamos fazer mais sacrifício. Foram feitos muitos sacrifícios com animais. Aí ele abençoou pela segunda vez. Aí Balaão abençoou pela terceira vez. Aí eu quero encerrar dizendo que quanto mais o inimigo se levantar contra a sua vida, mais o teu Deus vai te abençoar, vai te honrar e vai te dar vitória. Você Oh, glória a Deus. Aleluia. Quanto mais que o inimigo se levantar, mais o teu Deus vai entregar a vitória nas suas mãos. Que você possa tomar posse dessa mensagem. Toda a palavra de maldição já foi desfeita. Qual foi o texto que nós lemos? Trocou o quê? Em bênção a maldição. Aquela palavra que falaram contra a sua vida quando você era criança, não serve para nada, não vai para lugar nenhum, não vai crescer, não vai prosperar. Aí Deus desfez o laço e Ele disse: vai crescer, vai prosperar. Eita, glória a Deus. Aquelas pessoas que olharam para você e disseram: essa daí, o ministério dela não vai para lugar nenhum, mas quem manda é Deus, quem dá ordem é Deus, quem manda em você é Deus, não é o diabo não, quem manda em você é Jesus, e Ele te abençoou. E aquela palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida, Deus, Ele já lançou por terra na contra a sua mão. Aleluia. Foi uma mensagem que Deus colocou no meu coração. E essa mensagem não vai voltar vazia, não, porque tem um endereço certo. Quanto mais que o inimigo se levanta, a vitória é garantida. Glória a Deus. Quantas vezes disseram para você que a tua causa estava perdida, e Jesus se levantou do trono e disse: não está perdido não, filho, pois eu já me levantei do trono para agir por tua vida. Quantas vezes olharam para você e disseram: essa enfermidade é incurável, não tem mais jeito, mas o Senhor Deus se levantou do trono e disse: eu esmago essa enfermidade, eu te dou vitória. Quantas vezes chegaram para você e disseram: o teu casamento já era, não tem mais jeito, aquele homem é um perdido, ele nunca vai aceitar Jesus. Aí o Senhor se levantou do trono e mudou a história e disse:
uma joia preciosa. Eu achei que a minha igreja aqui agora, que me glorifica. Jesus! Ela não é envergonhada. É, glória a Deus! Neste lugar, Ele entrega a vitória nas suas mãos. Aleluia! Pega essa bênção nas tuas mãos, você. Quem era o meu esposo, quem era eu? Que as pessoas olhavam pra gente e diziam que não dava nada. Vai continuar sendo escravizado pelo inimigo. Aí Jesus foi lá, chamou, levantou, lavou, purificou e colocou para fazer a obra. Oh, glória! É assim que Deus faz. Ele entra em ação e a vitória chega no nome de Jesus Cristo. A vitória é garantida. Levanta a sua mão assim. E adora Jesus, adora Ele. Oh, glória a Deus! Eu estou brincando de pregar a palavra dele. Aleluia! Porque Jesus colocou essa mensagem no meu coração. E Ele diz assim que desse jeito não vai ficar. A tua história vai ter um final diferente. Você quer? Glória a Deus! Você lembra daquela palavra de maldição que lançaram sobre a tua vida? Lembra também que Jesus já se levantou do trono e já repreendeu todo o mal. Nenhuma maldição, encantamento é válido sobre o povo de Deus. Porque maior é Deus que está comigo, está com você, para nos entregar a vitória no nome de Jesus. Quanto mais o inimigo se levantava, mais Balaão abençoava o povo de Deus. Vocês prestaram atenção na mensagem? Quanto mais o inimigo se levantava, mais Balaão abençoava aquele povo. Glória a Deus. E foi tão profundo que Balaão chegou a ver o servo de justiça. Estava vendo quem? Ele já estava vendo Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Hoje eu estava lendo um texto e dizia assim que Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. Não tem nada ali escondido que Deus não possa revelar. E Ele revela, e Ele abençoa, e Ele entrega a vitória no nome de Jesus. E Deus possa continuar abençoando vocês. Eu não sei como é que eu vou conseguir cantar amanhã na festividade, cantar depois de amanhã com essa voz que perdi totalmente, quase 100%. Estou forçando muito para sair a voz aqui e vou pregar numa festividade no domingo na Assembleia de Deus esse município. Ore por mim, gente. Nosso Deus é Deus de milagre. E eu creio que eu vou recuperar minha voz em nome de Jesus. E tudo já deu certo. Amém. Glória a Deus!